Olá, começa agora o programa Legítima Defesa. A entrevistada de hoje é professora concursada no município de Novo Hamburgo há 20 anos. Formada em letras, é pós-graduada em literatura brasileira e em gestão escolar. Em sala de aula, atuou em turmas de educação infantil e alfabetização, além da disciplina de língua portuguesa. Casada, mãe de 2 meninas, está à frente do Sindicato dos Professores de Novo Hamburgo desde 2012 e liderou a maior greve da categoria em toda a sua história. Nossa entrevistada é Andresa Mara Formento. São entrevistadores de hoje o editor de política do jornal NH, João Ávila, e o repórter de política do jornal NH, Misael Lima. Andresa, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. A primeira pergunta que te faço é: tu estás em defesa de quê? Estou em defesa da educação pública de qualidade. Okay. Professora, a senhora liderou uma greve encerrada agora na semana passada, que foi a maior greve já da história dos servidores de Novo Hamburgo. Qual foi o principal aprendizado do sindicato e da categoria com esses 30 dias de paralisação? Na verdade, não se pensa em aprendizado no sindicato, né? Todos aqueles que compõem a diretoria do sindicato são professores que estão em sala de aula, alguns professores aposentados, mas todos que passaram então seus 25 anos ou mais atuando em sala de aula. Eu acho que a gente pode falar de um aprendizado da categoria. Nós temos aí uma categoria que vem sofrendo desde 2009 ataques brutais em relação ao plano de carreira, que em 2009 foi extinto. Nós temos que pensar também em uma educação municipal que sempre foi uma educação que era de ponta, que era referência no Estado, e que agora, neste movimento aí de 30 dias, esteve unida, esteve discutindo, esteve conversando, e que viu o seu potencial e que viu a sua força, né? E que principalmente passou os 30 dias conversando a respeito de coisas que não são únicas de cada escola, mas que dizem respeito aí ao magistério de Novo Hamburgo. Com a paralisação, a categoria saiu fortalecida, haja vista que a principal proposta do governo no que se refere ao reajuste salarial acabou sendo aprovada? É muito importante falar sobre isso, porque realmente para o governo a única questão era o dissídio. Para o movimento nunca foi só o dissídio. Para nós era ponto pacífico que o dissídio era apenas uma lei que deveria ser cumprida. Nós temos uma pauta bem extensa e muito generosa no que diz respeito aos estudantes de Novo Hamburgo. A nossa pauta se refere à questão de qualidade do ensino, a importância aí de outros profissionais qualificarem a educação de Novo Hamburgo e as questões de trabalho, que não se refere aí apenas ao magistério, mas o que diz respeito à comunidade escolar, né? E outras questões que se falam então de valorização do próprio estudo, do professor, da sua formação. E a questão então salarial era um ponto entre tantos que nós tentamos discutir, mas realmente a questão da Prefeitura Municipal pontuar somente a questão do dissídio mostra aí um despreparo, né, um desconhecimento do que se refere à educação municipal em Novo Hamburgo. Andresa, outro ponto reivindicado por vocês era a saída do secretário de Educação, Beto Carabarral. Essa saída se deu um dia depois do anúncio do término da greve, né, decidido em assembleia por vocês. Vocês acham que foi um ponto positivo da greve? Vocês conseguiram o que vocês alcançavam nesse sentido? E outro questionamento que te faço é se com a nova secretária de Educação vocês acreditam que vão ter um diálogo mais aberto, como vocês reivindicavam? Bom, é preciso pensar, né, que a saída do secretário Beto Carabarral, ela não foi uma saída, né? Na verdade, a gente considera que, politicamente falando, isso é uma inabilidade do governo, porque sim, se diz que há um problema na Secretaria de Educação, nós pontuamos, nós enviamos todas as denúncias relativas às escolas, em questão de gestão mesmo de governo, né? Os próprios vereadores de base, eles nos apoiaram em relação à questão de que a gestão da Secretaria Municipal, ela não estava funcionando de forma adequada, estava prejudicando a educação de Novo Hamburgo, e um prefeito municipal que assume isso, né, de que uma gestão ela não funciona e apenas transfere a pessoa
de cargo, isso mostra que o funcionamento continuará o mesmo. Nós consideramos que a nova secretária, ela é uma continuidade daquilo que vinha acontecendo na educação em Novo Hamburgo, né? Nós até abrimos um diálogo com a secretaria, nós nos posicionamos lá em relação a uma questão que surgiu nesta semana, que foi a diferenciação entre grevistas e não grevistas. Para nós era ponto pacífico de que depois de 30 dias de greve era muito razoável, muito correto que a Secretaria de Educação considerasse um dia letivo hoje, sexta-feira, e que no calendário ele era uma ponte, mas após 30 dias de greve, sim, ok. O problema é que a Secretaria Municipal considerou hoje um dia letivo apenas para os grevistas. E isso sim é uma diferenciação daqueles que estavam no movimento. Quantos não aderiram à greve, os professores que vocês têm aqui na cidade? Isso não tem como fazer um levantamento, tem como te dizer que né, o número de pessoas que participaram da greve. Nós tivemos aí uma totalidade de 90% de escolas participando, 100% das escolas aderiram à greve, mas a paralisação ela aconteceu diferente em cada espaço. Escolas paralisaram totalmente, algumas escolas parcialmente. E essa adesão, no ano passado, por exemplo, o reajuste que foi oferecido pela Prefeitura foi bem menor do que esse ano, foi de 6%, mas não teve a mesma adesão, a mesma força que teve esse ano a ponto de paralisar. Isso tem a ver também com a mudança da diretoria do Sindicato de Servidores, que nesse ano apoiou vocês e foi junto para reivindicar esse dissídio maior, ou vamos dizer assim, parcela única que vocês queriam? Na verdade, é importante explicar que não é dissídio maior, né? O dissídio, ele é referente ao índice. O índice, ele corresponde ao INPC, né? Por muitos anos o INPC foi o menor índice. Ele é o índice referência dos servidores em Novo Hamburgo. O ano passado a inflação neste período foi menor, por isso que foi 6,5, se não me engano. E este ano 8,41 foi né, o que fechou então a inflação referente a esse índice. O que a gente pode ver, isso foi amplamente divulgado pela administração, né, que dependendo da data e dependendo do índice, isso pode variar. Então, neste momento, a administração julgou que esse índice era maior. No entanto, ao mesmo tempo, a gente pode observar que a própria Prefeitura não fez divulgação de dados, né? O próprio secretário da Fazenda não levou dados concretos para a Câmara de Vereadores quando foi falar, né? E o que realmente a gente pode avaliar em questão de mobilização ou não é que nós temos 80% da categoria do magistério do concurso novo. E este concurso novo, ele se dá a partir de 2010. Então, essas pessoas estão há 5 anos na rede. E o que acontece? Nós temos aí 2 leis que regem esse concurso novo. Aliás, nós temos uma lei só, mas nós temos 2 artigos neste concurso. Um que se refere à reclassificação dos professores de nível médio, que é o artigo 50, e outro que se refere aí a uma reclassificação de acordo com a formação do professor. Tanto o artigo 50 quanto essa reclassificação, que é a pós-graduação do professor, né, depois de 5 anos ele pode ascender na sua vida profissional e receber 4% a mais no seu salário. Todos os 2 pontos, eles não foram cumpridos pela Prefeitura Municipal. Então nós temos uma associação de coisas. Nós temos uma Prefeitura que não cumpre 1/3 de hora atividade, apesar do sindicato ter ganhado na justiça, né, que fosse cumprido então a questão de 1/3 de hora atividade. Nós temos uma prefeitura que retira o plano de carreira dos professores, né, e que coloca no seu lugar um outro plano que não consegue cumprir. Então é todo um avanço aí de não cumprimento de leis e que vai se concretizar ali depois na questão do dissídio, que para os professores não era o alvo da discussão, né? Se gerou a discussão em torno ali da inconstitucionalidade
do projeto. Agora, por que num determinado momento, professora, aquele momento da discussão salarial dos servidores, que começa no mês de abril, acabou se voltando contra, né, no que se refere aos professores, ao ex-secretário Carabarral? É toda uma questão que vinha crescendo, era uma crescente, né? Nós tínhamos aí, no primeiro mandato do prefeito Tarcísio, né, no final do mandato, houve uma promessa de que o secretário Beto Carabarral ia sair da Secretaria de Educação, inclusive com declarações dele, né? O que de fato não aconteceu. Já havia uma insatisfação com a gestão da Secretaria Municipal, já havia uma insatisfação, até por conta mesmo da perda do plano de carreira, né? Que se imaginava que um secretário de Educação formado em educação, né, professor, defenderia sua categoria, o que nunca aconteceu. A falta de diálogo, a precarização das escolas, nós tínhamos aí vários projetos que poderiam desencadear em coisas muito positivas para a cidade de Novo Hamburgo. Por exemplo, as escolas de educação infantil, que de fato sempre foram uma necessidade para a cidade, mas que quando aconteceram, quando foram construídas, quando foram abertas, foram terceirizadas, né? Foram terceirizadas, então prejudicando o trabalho, prejudicando a prestação de serviços. Nós temos um outro projeto que é a questão, por exemplo, do Mais Educação, que foi amplamente divulgado, né? A educação integral sempre foi pauta dos professores do magistério, sempre foi pauta. E quando tu traz um projeto como este, Mais Educação, sem uma preparação anterior, né, tu traz um grande prejuízo para a escola, para os estudantes, porque na verdade as escolas municipais têm toda a precariedade na sua estrutura, tem toda uma demanda aí que não foi feita de um orçamento participativo, a questão da fiação elétrica, a questão do espaço, que não houve uma preparação. Então você tem boas ideias, você tem ideias que são lutas do magistério, que são demandas que vêm dos trabalhadores em educação, mas na hora de implementar, você implementa de uma forma precarizada. Então, isso foi algo que veio crescendo, né? E aí, só para terminar, em relação à questão da Secretaria de Educação, né? A própria questão assim, de falta de diálogo com o secretário de Educação, questões aí de perseguições, de trocas arbitrárias de escola, a questão da eleição direta para diretores, que o ano passado também foi uma polêmica que o jornal NH esteve acompanhando em relação ao projeto de lei. Então, tudo isso foi fazendo com que fosse deteriorando essa relação, que nunca foi uma relação aberta e que nunca foi de diálogo. Quando tu fala em perseguições, o que se ouve falar em bastidores é que alguns diretores de escola contrários ao Beto Carabarral acabavam sendo transferidos para Lomba Grande. Tu tem conhecimento disso? Não, na verdade, é muito mais do que isso. Não são diretores, não são pontos específicos, né? O que nós temos aí para contribuir com essa nossa discussão é a questão de 25 processos administrativos por mês contra professores. Então, isso já é um dado. É uma secretaria municipal que não tem uma habilidade de discussão, de ir para as escolas, de conversar com a comunidade escolar, de conversar com um grupo de professores, com direção de escola, para poder fazer uma discussão, e precisa abrir quase que um processo administrativo por dia, né, durante o mês, é uma inabilidade de discutir com o magistério sobre os problemas que acontecem nas escolas. A gente precisa ir para um rápido intervalo. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Novos programas, novas vinhetas e muitas informações. Na nova grade de programação da Web TV do Jornal NH tem esportes, saúde, entretenimento, debates e notícias para você viver melhor e ficar por dentro de tudo que é destaque na sua região.
Tudo isso com atrações ao vivo e gravadas que podem ser acessadas no site do Jornal NH todos os dias. Assista e dê sugestões nas nossas redes sociais e também no WhatsApp pelo número 9362-0051. Desde 1957, aprendemos a fazer. Fazer diferente, fazer de novo se for preciso. Nossa missão é promover o desenvolvimento das comunidades onde atuamos. Se somos líderes em 54 municípios, é porque vivemos a realidade de milhões de pessoas. Somos assim, conectados, comprometidos, atuantes. Somos multiplataforma. Somos o Grupo Sinos. Estamos de volta com o programa Legítima Defesa e nossa entrevistada é a presidente do Sindicato dos Professores de Novo Hamburgo, Andresa Formento. Andresa, foram 30 dias de greve, 30 dias de paralisação dos professores, portanto 30 dias sem aulas. Tu não achas que pode ter algum prejuízo educacional para os estudantes? Bom, em primeiro lugar, é preciso dizer que já estava ocorrendo prejuízo para os estudantes. Nós iniciamos o ano com uma falta de 100 professores. Nós tivemos fechamento de espaços importantes para a educação em Novo Hamburgo, espaços que foram conquistados com muito trabalho, laboratórios de aprendizagem, laboratórios de informática, salas de recursos. Então havia um prejuízo muito grande para os estudantes e grande parte da motivação para as pessoas estarem aí 30 dias no sol, no frio, no calor, na chuva, foi isso também. A precarização dos espaços escolares, aí a falta de estrutura, falta de material, com situações absurdas, até mesmo escolas sem folhas de ofício para trabalhar, foi o que motivou, né? Quanto à questão de reposição de aulas, isso nunca foi algo que esteve em discussão, né? Os professores sempre estiveram em comum acordo aí de que a reposição seria feita por todos com muita qualidade e sim buscando o direito do aluno, que é ter uma aula com qualidade, com recursos. E isso é algo que nos preocupa muito, porque, por exemplo, hoje, depois de alguns dias aí de retorno de aulas, nós temos escolas como a Bento Gonçalves, em que faltam 8 professores. E onde é que está a posição da Secretaria de Educação em resolver este problema, que é um problema seríssimo? Desde fevereiro, quando iniciaram as aulas, essa escola estava sem professores. Nós temos escolas, por exemplo, como a José de Anchieta, que desde o ano passado não tem professores de inglês, com turmas aí de 7º, 8º ano, sem esta disciplina. Então, a questão do prejuízo para o estudante é uma questão muito cara para nós e que realmente a gente está na luta e muito preocupado que a Secretaria de Educação resolva todas as denúncias que foram feitas durante o movimento de greve. Durante a negociação toda, vocês reclamam que houve falta de diálogo por parte da Prefeitura. A Prefeitura, por sua vez, diz que na verdade houveram 9 mesas de negociação, né? Quem é que está falando a verdade nessa questão, professora? Bom, a questão da mesa de negociação, ela é algo que realmente incomoda. Nós temos aí, desde a primeira mesa de negociação que nós participamos, todas as atas da mesa de negociação. O que a gente considera aí uma negociação? Nós estamos fazendo um diálogo aqui, nós podemos, no final dessa entrevista, fazer um levantamento e chegar a alguns pontos afins e outros não. Nós tivemos 9 mesas de negociação e eu deixo aqui, então, tema de casa para a administração dizer em que ponto ela avançou. Uma mesa de negociação é tu ter uma pauta, tu ter discussões, claro que vão ter acordos e desacordos, mas ela tem que avançar em algum momento. Nós temos aí desde 2009 uma pauta do Magistério de Novo Hamburgo que não avança. Não avança, ela só aumenta. Então,
lançar aí para a comunidade escolar uma falsa democracia é algo que não se faz. Nós estamos buscando a democracia de verdade e os sindicatos professores nunca se furtou de buscar a negociação, de buscar a discussão. E o mais grave disso é que, se você olhar para a pauta de negociação dos professores municipais, tem muitos pontos que não são questões que vão trazer algum custo financeiro ao município, que seria apenas questão de organização, que não traria nenhuma questão aí de investimento do município. Então, realmente há algum problema nessa negociação, porque não se avança. E não se traz, por exemplo, bom, eu não avanço, eu não concordo nesse ponto na pauta, mas eu te proponho outra coisa. Então, nós temos um meio aí, um meio de campo. Foi o fato de não ter o secretário de Educação e nem o prefeito nessas mesas de negociação também, né? Foi um dos pontos que fez com que vocês mantivessem a greve ainda por um bom tempo, né? Se eles tivessem, de repente, isso poderia ter mudado um pouco? Só por sua vez, só complementando, Misael, por sua vez, a prefeitura disse que por 2 vezes o prefeito esteve presente. Sim, e vamos relembrar em que momento que o prefeito esteve presente, esteve presente não, vamos pontuar de acordo com o que foram os fatos. Quando a Rede Record foi até a prefeitura municipal durante a manifestação, né, aí nós conseguimos uma agenda com o prefeito municipal, isso depois de 20 dias de greve. Nós conseguimos uma agenda com ele e durante esta reunião que nós tivemos com o prefeito, não se avançou nada. O prefeito nos atendeu para dizer que não tinha nada para nos dizer. E de fato, né, poderia ter dado uma outra posição, ter dito, bom, nós não vamos avançar este ano na questão financeira porque há uma crise. Mas então na questão de organização, ou na questão de falta de estrutura, ou vamos olhar então a questão da falta dos professores. Não. A segunda vez que nós fomos recebidos pelo prefeito municipal, também o jornal NH esteve lá, que foi quando nós ficamos durante várias horas aguardando dentro da prefeitura municipal, cantando músicas, esperando o prefeito nos receber. Né? Isso se iniciou às 3 da tarde, o prefeito nos recebeu às 7h30 da noite e saiu escoltado. A mesma conversa do prefeito, não havia nada para nos dizer. Então, assim, depois de 25 dias de mobilização, depois de um período tão intenso em que as pessoas estavam na rua, que foram em vários bairros conversar com a comunidade se colocando a nosso favor, vendo que realmente, bom, eu tenho uma PEMEM na escola e essa PEMEM precisa, além de pagar os impostos, colocar do seu bolso para ver uma sala de aula pintada, para ver um vidro arrumado, para poder construir uma sala de aula que estava dentro do orçamento participativo. É lógico que 1.650 professores que trabalham diariamente com os 23 mil estudantes, né, tem um respaldo sim dentro dessa comunidade e que se de fato não fosse verdade, não teria apoio e nem teria um tempo tão grande de mobilização. E isso é algo que a gente precisa ter muito certo, né? Nós voltamos depois de 30 dias de mobilização num estado de greve, né? Porque a gente não pode voltar para a sala de aula e fazer de conta que nada está acontecendo. Faltam ainda professores, nós não temos hora de atividade em muitas escolas. Os laboratórios de informática estão fechados, tem escolas que estão sem internet, tem escolas que estão vendendo cachorro-quente para ter folha de ofício. Então é algo muito preocupante, não dá para voltar para a sala de aula e fazer de conta que nada aconteceu. Depois da saída do secretário Beto, anunciada, como a gente já disse no começo, um dia após o término da greve, o prefeito Lauermann, ele escolhe uma solução caseira, como a gente usou o termo, né? Buscou dentro da própria secretaria uma professora de quadro, né, também da rede municipal, para assumir esse cargo de secretária. O nome da professora Cristiane Souza Costa é do agrado do sindicato? A questão de ser agrado do sindicato ou não, isso não importa, né? O que nós temos aí é que observar os fatos. Né? Em primeiro lugar, há um grande descontentamento do magistério em relação à administração, em relação a de que forma a prefeitura municipal conduz a gestão. Nós temos alguém que já estava na secretaria municipal, né?
como diretora de educação e que não fez um papel aí, né, diferente do que o secretário Beto Carabarral estava fazendo. Nós, enquanto sindicato, nós continuamos buscando diálogo, tanto que nos surpreendemos com uma ordem de serviço aí no início da semana, que foi totalmente contrária ao que nós discutimos no Tribunal de Justiça em Porto Alegre na segunda de manhã, né? E fomos até a secretária de Educação para poder conversar. Nós estamos sempre abertos ao diálogo. Nós queremos resolver as questões da educação em Novo Hamburgo. E o que nós temos de surpresa é que na quarta-feira a secretária de Educação reafirma a questão de separar quem é grevista de não grevista, né? Reafirma a posição de querer não discutir com a categoria, porque era o que se esperava, né? A gente tem um calendário aí para reorganizar, tem as APMEs, tem as comunidades escolares, várias escolas já chamaram assembleias, né? E nós queremos sim discutir com qualidade, de acordo com o que vai favorecer as comunidades escolares e os estudantes. E a postura da secretária de Educação é de continuar na mesma linha do secretário Beto Carabarral. Isso apenas desfavorece a própria gestão do município, a própria Secretaria de Educação, porque as pessoas voltam de uma greve de 30 dias esperando diálogo, esperando que as coisas comecem a se encaminhar e se tem aí então concretizado o fato, né, de que a postura da secretária de Educação será a mesma. Vocês falam muito de assédio moral, né? A senhora mesmo teve uma história dentro de uma escola no bairro Liberdade, Novo Hamburgo, hoje trabalha em Lomba Grande. Por que a senhora foi transferida para Lomba Grande, para a escola Conde Deu, e o que o sindicato espera dessa questão das denúncias de assédio moral? Bom, nós sempre incentivamos que as pessoas precisam procurar os seus direitos, né? Que precisam fazer as denúncias, que não podem estar sofrendo qualquer tipo de retaliação, humilhação, dificuldade de trabalhar dentro dos seus espaços, né, de trabalho. De fato, o que tem acontecido em Novo Hamburgo, e aí não tomo só eu como exemplo, mas a questão de intimidar as pessoas e de que as pessoas não podem se expressar ou fazer cobranças em relação à administração que sofrem algum tipo de retaliação. A transferência, ela foi intensificada neste período aqui, justamente nesse último período de gestão aí do secretário Beto Carabarral, né? Não somente em questão de trabalho, né, do espaço, mas também em questão de redução de carga horária, questão de alguma penalização, até mesmo pelo processo administrativo, né, que pode fazer com que o servidor seja exonerado. É uma inabilidade, é uma falta de diálogo, porque se você tem, por exemplo, uma Secretaria de Educação que conta com profissionais da educação e que estes profissionais eles têm que estar em contato com as escolas, né, o mais lógico, o mais rápido, né, o que você pensa enquanto democracia, que as pessoas possam dialogar nestes espaços e resolverem seus problemas. Então, essa questão de Novo Hamburgo, de penalizar, né, e de tratar com intimidação aqueles que cobram, né, cobram que as escolas tenham suas prestações de contas, que as escolas tenham que cobrar a estrutura, que tenham que cobrar a falta de professores. Isso é algo, né, extremamente prejudicial para a educação municipal. E por que a senhora foi para Lomba Grande? A questão da transferência foi uma inabilidade do secretário de Educação, né? Tenho que falar isso, mas fica aí uma dica, né? uma esperança aí, enquanto Secretaria de Educação, que os colegas professores que estão lá possam ser parceiros e possam ocupar os espaços aí, né, que são de diálogo e de democracia dentro das escolas municipais. Chegamos ao final. Eu tenho uma última pergunta. A senhora é filiada a algum partido político e tem aspiração política agora com essa movimentação toda e com esse destaque que acabou tendo em função da greve? Não sou filiada a partido político nenhum, né? Não tenho objetivo nenhum, sou professora, continuo trabalhando meio turno, né? E
continuo com o meu objetivo de trabalhar com os meus alunos e acho que sindicato é um espaço que as pessoas têm que circular, né? Mais pessoas têm que circular neste espaço, é isso que eu penso, né? E que é temporário. As pessoas têm que circular, têm que sair, têm que arejar e têm que voltar para suas salas de aula, porque lugar de professor é em sala de aula. Ok, Andresa, chegamos ao final do nosso programa. Quero te agradecer demais a participação aqui. Tu tem alguma consideração final que tu gostaria de fazer? Não, eu acho que essa união que os professores tiveram em relação às questões da educação de Novo Hamburgo é uma coisa muito positiva, né? As pessoas estão muito mobilizadas ainda, né? E a gente espera que continue, que esse seja o início de uma nova fase aí para os professores de Novo Hamburgo. Nós temos mais de 80% do concurso novo, né? Que a gente possa lutar aí por melhores condições de trabalho, que a gente possa de fato fazer aquilo que a gente quer, que é a educação pública de qualidade. Ok, muito obrigada. Agradeço. Chegamos ao fim do Legítima Defesa de hoje. Semana que vem estaremos de volta com mais um entrevistado para um bom bate-papo. Até lá!